marcado por altas temperaturas. O verão nem chegou ainda, viu? E os pets, né, os animais de estimação, precisam de uma atenção redobrada porque são mais sensíveis ao calor que os seres humanos. Juliana Santos, bom dia para você. Juliana, o que vem logo em mente é a questão do horário de passear com esses animais. Não dá para colocar os bichinhos em qualquer hora do dia porque podem queimar as patinhas, né? Exatamente, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos que estão aqui conosco no Manhã Cidade hoje. A gente não está, né, no verão ainda, o verão só começa, né, lá na terceira semana de dezembro, basicamente, mas a gente já tem vivido dias muito quentes. E da mesma forma que a gente reclama constantemente do calor, os nossos pets também sentem muito calor. O contrário, né, das nossas reclamações é que eles não reclamam como a gente. Então, por isso que é preciso ficar atento aos cuidados com os pets nesses períodos mais quentes. Para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, eu falo agora com a Amanda Sá. Ela é veterinária, está aqui conosco, vai conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Amanda, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. A questão que é bem preocupante é essa, né? Os dias estão ficando mais quentes, os nossos pets não costumam falar dizendo que estão com calor. Como é que a gente identifica, né, que eles realmente estão se sentindo ali incomodados com os dias mais quentes? Bom dia. Bom dia. Então, é bem difícil, porque a gente sabe, né, quando a gente sente calor, mas os pets é difícil de você ver, só que vai ser bastante claro para a gente que já conhece mais e para as pessoas leigas também é bom saber. Normalmente, se tratando de cachorro e gato, eles não suam pela pele, então você vai ver ele ofegante ou com a língua muito para fora, porque ele vai termorregular, que a gente chama, né, a temperatura do corpo, diretamente no pulmão. Então, você vai ver quanto mais a língua estiver para fora, mais calor ele está tendo. Porque aí ele está respirando não só pelo nariz, mas também pela boca. E aí, essa é uma situação bem clara que normalmente a gente vê o animal mais ofegante e com a língua bem para fora. Com relação, né, à rotina, Renata falou, por exemplo, dos passeios, né, diários que geralmente a gente faz com os cachorros, às vezes com os gatinhos também. Tem um horário certo para sair com eles, já que a gente está em dias mais quentes? Como é que fica, por exemplo, os animais que às vezes são de grande porte, ficam em áreas externas das casas, né, e geralmente são mais quentes? Como é que a gente cuida da rotina, né, do dia a dia desses animais, para que eles não sofram tanto com o calor? Sim, tem que ver as horas do passeio, tem que ser antes das 9, é o que a gente aconselha, ou depois das 4h30, 5 horas, porque às vezes tem dia que até 5 horas está muito quente ainda. Então, você tem que ter noção de que se você colocar o seu pé no chão sem sandália, você esteja conseguindo pisar e não estiver doendo, aí sim dá para você sair com o seu cachorro. Lembrando que ele não está calçado, então ele está com o pé diretamente no chão. Então, você tem que aguentar também o seu pé no chão para o seu animal poder aguentar também. Então, aconselhado é sair antes das 9 da manhã ou após as 17 horas, nesse entorno aí. Em relação aos animais de grande porte que vivem em áreas externas à casa, é importante que ele tenha um local de sombra, ele tenha um espaço que ele se locomova, e nesse espaço que ele tenha sombra, é bom que tenha também áreas com água, ou seja, você pode espalhar vários baldes de água para que o local, mesmo quente, esteja úmido. Porque, querendo ou não, às vezes tem pessoas que molham o local para o animal deitar em cima. É uma solução, sim, mas se o animal passar muito tempo molhado, aí também gera outro problema. Então, é bom que o local esteja úmido, mas o seu animal não esteja úmido. Então, aí você pode espalhar vários baldes de água no local para que fique um pouco mais úmido o ambiente. Com relação aos animais que são mais peludos ali, né, os animais mais peludinhos, às vezes a gente encontra pessoas que tosam eles, né, quase completamente, porque vai auxiliar ali no calor, vai refrescar um pouco mais. É verdade isso, não é? Qual é a orientação, né, com relação a esse tipo de tosa? É o que a maioria das pessoas pensam, né? Assim, ele é muito peludo, vou tosar para ele sentir menos calor. Na verdade, o pelo, ele faz a termorregulação do corpo também, ele ajuda. Então, assim, se você tem um animal muito peludo, um Lulu, um Shih Tzu, um Lhasa, e você tosa ele zero, isso não vai ser bom. Então, é bom que você verifique com o seu veterinário de confiança que tamanho de tosa você deve fazer para melhorar um pouco, mas não é aconselhado que você tose esse pelo bem baixo, porque ele influencia, sim, na regulação da temperatura do corpo do animal.
Então, é o contrário do que a gente pensa. Não é quanto menos pelo tiver, menos calor o animal vai ter, não. É a quantidade de pelo correta para a raça, né, no caso. Perfeito. Procurar o profissional é sempre necessário antes de fazer esse tipo de tosa, né? Isso. A gente sofre muitos riscos também, né? Quando tá esses dias mais quentes. Da mesma forma são os nossos animaizinhos, né? Quais são os riscos, Amanda, para esses animais que são expostos ao calor, né? Que passam por essas temperaturas muito quentes, sem ali todo o cuidado, né? O que é que esse calor pode trazer para a saúde do animal? Muita gente às vezes não percebe, mas se você sair no horário incorreto, vai começar a queimar as patas do animal. Isso é sempre o que a gente vê mais, né? Queimadura de coxim, né? Das almofadinhas dos animais. E também a questão da hora de brincar com ele, porque se você tem uma área grande na sua casa, você está brincando, meio-dia, 1 hora, o animal fica muito ofegante. Ele não tem consciência, ele mesmo cansado, ele vai querer continuar brincando. Tem cachorro que é assim, por exemplo. Então, você tem que ter consciência de que está na hora de parar. Então, se ele estiver muito ofegante, não continua brincando com esse animal. Deixa ele voltar ao normal, porque se ele tiver realmente bastante ofegante, pode ser que a temperatura aumente, a gente chama de hipertermia, e aí passando de 41, 42 graus, ele entra em convulsão. Acontece muito com alguns pacientes meus que vão daqui para Recife e acaba que lá é mais quente, querendo ou não, e as pessoas saem para passear normalmente no mesmo horário que sair aqui, mas lá eles não aguentam tanto tempo. Então, acaba convulsionando por causa do aumento da temperatura do corpo. Então, tem que ter bastante cuidado. De forma geral, Amanda, quais dicas você traz, assim, que são extremamente importantes, né, para a gente cuidar melhor dos nossos pets nesse período mais quente? Hidratar, né? Sempre deixar, se o seu animal bebe pouca água, espalha vários potes de água pela casa. Porque às vezes ele tem preguiça de ir lá naquele único potinho que tem, então é bom que você espalhe vários pontos de água para ele beber. Tem pessoas que têm aqueles tapetes gelados já, que aí você coloca no chão e o animal deita em cima. Se ele tiver calor, se ele não tiver, ele sai de cima. Então, ele mesmo vai regulando isso. Tem também as opções de fazer cubinhos de gelo, de picolé também, né, com alguns produtos que os animais podem comer, como um petisco, e também para eles se brincar ali, se entreter e hidratar ao mesmo tempo. Então, é uma boa opção. Perfeito, Amanda, muito obrigada por conversar conosco, né? Falamos com a Amanda Sá, veterinária, trouxe orientações bem importantes aí com relação aos cuidados, né, com os pets nesses períodos, nesses dias mais quentes, a hidratação, o cuidado com o horário de sair, o local onde o animal é exposto, tudo isso é importante para cuidar, né, do animalzinho nesse período que está mais quente. Da mesma forma que a gente precisa, né, reforçar os cuidados, a hidratação, os nossos animais também precisam. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações. Tem muita gente postando sobre